Hoje vamos pegar uma onda bem legal. Isso mesmo, ondas. Quando você conversa com seu amigo, sintoniza uma estação de rádio, toma um banho de sol, vê a beleza de uma paisagem ou estoura pipocas no micro-ondas, está em cada um desses momentos experimentando um fenômeno da física, o movimento ondulatório, ou simplesmente ondas. E o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. Alô? E aí, Lilico, beleza? Bora lá pegar uma onda? Oi, Cris. É pra já. Tava aqui justamente estudando ondas, a matéria de física, lembra? Olha, isso me deixou muito ligada também. Depois daquela aula sobre ondas, vou até pegar um tubo. Bora lá? Bora lá. Te vejo na areia, então. Enquanto nossos amigos se divertem nas ondas do mar, vamos aproveitar para entender melhor este assunto. O movimento ondulatório está presente em quase tudo o que fazemos diariamente. As ondas podem se manifestar de várias formas. A seguir, você saberá o que elas são, como surgem e como atuam. Onda é qualquer perturbação que se propaga através de um meio e, durante a propagação, transmite energia aos pontos do meio sem transportar matéria. Da mesma forma que uma pessoa é identificada por alguns números, como o CPF ou RG, por exemplo, existem números associados a uma onda. Alguns deles são amplitude, frequência e comprimento da onda. Quando a presença do meio é fundamental para a existência da onda, ela é chamada de onda mecânica. Os sons que chegam aos nossos ouvidos através de gases, líquidos ou sólidos são um exemplo de onda mecânica. Já as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e não precisam de um meio físico para se propagar. A luz é um exemplo de onda eletromagnética. Ela pode atravessar longas extensões do vácuo cósmico até chegar aos nossos olhos, revelando os corpos que a emitiram, como o solzão bravo na praia. Também produzimos ondas ao vibrar a corda de um violão, ao jogar uma pedra num lago de águas tranquilas, ao gritar, falar ou deixar cair um peso no chão. Elas são ondas longitudinais e decorrem de estímulos que são produzidos na direção de propagação. Quer outro exemplo de onda mecânica? Estique uma corda e agite uma das extremidades. As partículas da corda vibram em uma direção transversal, perpendicular, à direção da propagação da onda. Por essa razão, esse tipo de onda é chamado de onda transversal. O mesmo tipo de onda surge nas cordas do violão. E se as partículas do meio vibrarem na mesma direção de propagação da onda? Neste caso, ela será chamada de onda longitudinal. Quer um exemplo? Junte várias molas, comprima e solte uma delas. Tanto o movimento das molas quanto da perturbação ocorrerão na mesma direção, exatamente como uma onda longitudinal deve ser. Ondas longitudinais também surgem como resultado do movimento de hastes e membranas, como os instrumentos de percussão e as nossas cordas vocais. Elas produzem som, que também é uma onda longitudinal. Agora, imagine uma onda bem grande na praia, daquelas ótimas para se praticar surf. Neste caso, temos uma combinação de ondas transversais e longitudinais. Ondas mistas. As partículas avançam para frente e para trás ao mesmo tempo que sobem e descem.
Essa combinação de ondas transversais e longitudinais gera uma onda circular, perfeita para uma manobra radical com a prancha. E por falar em ondas do mar, vamos continuar nossa conversa sobre ondas mecânicas com a ajuda dos nossos amigos, que Bom demais, hein? Tô até sem fôlego. Cada onda massa. Você sabe como elas se formam? Ah, essa é fácil. É o vento. Conforme ele corre sobre as águas, vai formando as ondas. E elas podem ficar ainda maiores se o vento for muito intenso. E os tsunamis? Será que eles se formam do mesmo jeito, conforme a intensidade dos ventos? Então, Cris, aí é uma outra história. No caso dos tsunamis, pode ter sido algo que provocou um forte deslocamento vertical da água, como, por exemplo, um terremoto bem abaixo do fundo do oceano ou a erupção de um vulcão submarino. Essa movimentação se transforma em ondas gigantes com características especiais que invadem tudo. E aí acontece aquela catástrofe que vemos pela televisão. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso? É, mas acho melhor a gente continuar lá dentro. Porque o papo tá bom, mas a onda do sol tá começando a pegar pesado, hein? chegam animados de tanto surfar. E eles vão ter muito que conversar, porque quando falamos de ondas, podemos observar uma série de fenômenos ao nosso redor e descobrir como o tema é amplo. É como se olhássemos nossa vida sob novas luzes. E falando em luzes, vamos ver agora alguns fenômenos ondulatórios. Olha só que chuva! Que sol! Relaxa, gente, já tá molhado mesmo. Caiu meu brinco. Deixa que eu pego. Olha essas ondas pequenininhas. É mesmo? Parece que elas estão mesmo nos perseguindo. É. E não é que dentro dessa poça, me lembrei da reflexão da luz que o professor Arueira falou na aula de física. Eu também me lembro. Quando uma onda encontra um obstáculo incontornável, ela continua a se propagar no meio original com a mesma velocidade, só que em sentido oposto. É mesmo. Isso é reflexão. É. Olha a gente refletida ali. Fenômenos ondulatórios. Será mais uma coincidência? Não poderia existir melhor exemplo da refração, outro fenômeno ondulatório. Quando há chuva e sol ao mesmo tempo, a luz solar branca é refletida e refratada no interior das gotas e, quando é devolvida ao ambiente, se transforma nesta bonita cortina multicolorida. E continuamos navegando sobre os fenômenos ondulatórios. Como será possível o som atravessar as paredes do quarto e chegar até a sala? Assim como todos os outros tipos de ondas, o som tem a capacidade de passar através de fendas e contornar obstáculos. Este é o fenômeno da difração. Por outro lado, cada um dos instrumentos musicais, tocados simultaneamente junto com a voz do vocalista da banda, forma um conjunto de sons, a música que ouvimos agora. Este som harmonioso, no entanto, quando se junta à conversa dos garotos e aos gritos dos pais, faz com que as ondas sonoras se sobreponham umas às outras. A forma da onda resultante é dada pela soma algébrica das funções de ondas individuais. Caso as ondas se aniquilem total ou parcialmente, diremos que houve uma interferência destrutiva. Caso contrário, a interferência será construtiva. Veja neste gráfico como funciona uma interferência construtiva. Já no gráfico que mostra a interferência destrutiva, obtida pela inversão da onda azul direita, observamos que sua amplitude se anula em determinados momentos. Acho melhor a gente desligar esse som. Vamos dar uma pesquisada nas ondas da internet? Bora, vamos lá. A música e a conversa estão muito animadas, mas já que começamos com esse assunto, vamos terminar, não é mesmo? Até aqui, a natureza já deu sua mãozinha e, de uma maneira bem divertida, eles acabaram revendo alguns conceitos que aprenderam em aula e pesquisando, o que é muito importante. Agora chegou nossa vez de contribuir para que eles aprendam um pouco mais. Vimos que as ondas podem sofrer reflexão,
refração, difração e interferência. Mas ainda precisamos conhecer mais 2 fenômenos ondulatórios interessantes: a polarização e o efeito Doppler. Por onde a gente começa? Polarização. Olha, então você me diga, porque eu já não me lembro muito bem disso, não. Ahá, peguei você, senhor sabido. Pois esta é fácil. É só lembrar dos seus óculos escuros, que se forem autênticos, certamente terão lentes polarizadas. Mas esperem um pouco. Antes de chegarmos aos óculos escuros, vamos entender melhor a polarização. As ondas de luz do Sol, ou mesmo de uma fonte artificial de luz, vibram e irradiam em todas as direções. Quando as oscilações estão contidas em um só plano de vibração, dizemos que a onda está polarizada. A polarização tem várias aplicações, como nos óculos usados em filmes 3D. Ela não ocorre com o som, mas apenas com as ondas transversais, a exemplo da luz. Na prática, a luz polarizada pode ser obtida através de dispositivos conhecidos como polarizadores. No caso mais simples, até mesmo a reflexão da luz do Sol na superfície de um lago pode gerar luz polarizada. Mas e nos óculos, hein? Como é que isso funciona? É o seguinte, os fabricantes de óculos aplicam um filme químico sobre a superfície das lentes. Esse filme é feito de um composto de moléculas que se alinham naturalmente. Essas moléculas criam um filtro microscópico que permite a passagem apenas das ondas cujo plano de polarização coincide com as frestas moleculares. Isto é semelhante a deixar cair vários palitos de fósforo por uma grelha. Apenas os palitos alinhados com as aberturas conseguirão passar. No caso dos óculos escuros, as lentes só deixam passar a luz verticalmente polarizada, e que é a mais recomendada para a saúde da visão. Gostei disso, hein? E aqui está o próximo fenômeno oscilatório, o efeito Doppler, que corresponde à mudança na frequência de uma onda percebida por um observador em decorrência do movimento relativo que pode existir entre ele e a fonte emissora de ondas. Notem que à medida que o som se aproxima dos garotos, vai ficando cada vez mais agudo e depois, quando se afasta, passa a ser mais grave. O efeito Doppler também pode ser observado em ondas luminosas. Conforme a luz se aproxima em grande velocidade do ponto de observação, seu espectro desvia para o azul-violeta e, quando se afasta, desloca-se para o vermelho. Acho que eu li alguma coisa sobre isso bem aqui. Parece que os astrônomos usam esse princípio para medir a expansão do universo e também a velocidade das estrelas em relação à Terra. Não é massa? É mesmo, Cris. Mas eu me lembro que meu tio fez um exame do coração que tinha esse nome também. Eco-Doppler. Apesar de ser usado hoje em estudos astronômicos e até em equipamentos para diagnósticos médicos super avançados, como o do exame feito pelo tio do Lilico, este fenômeno ondulatório foi descrito pela primeira vez em meados de 1800 pelo físico e matemático austríaco Johann Christian Doppler. Foi ele quem descobriu a variação aparente da frequência de uma onda sonora quando existe movimento relativo entre o observador e a fonte sonora. E pensar que essa história toda começou hoje cedo, lá no mar, hein? Mas é um grande barato. E para comemorar aquilo que a gente acabou de estudar e entender, que tal a gente colocar de novo aquele DVD maneiro, hein? Acho melhor não. Por quê? Seus pais já reclamaram que o som estava muito alto. Alto não, muito intenso. Como assim? É que as diferenças de altura se relacionam a sons mais agudos ou mais graves, ou seja, a frequência da onda. Os sons mais graves possuem uma frequência menor e os agudos maior. Agora, as diferenças de volume indicam que ele está mais intenso ou menos intenso, e isso está associado à amplitude da onda, o quanto ela está transportando de energia. Gostou dessa? Gostei, mas agora me diga, se eu tocar a mesma nota musical, um dó, por exemplo, em instrumentos diferentes, vou perceber sons diferentes. Algo parecido acontece com as vozes das pessoas. Mesmo grandes imitadores não conseguem imitar com 100% de perfeição. Você sabe por que isso acontece?
Ai, eu acho que eu não sei. Você me pegou agora. São os timbres. Ah, é. Eles dependem do emissor, seja ele um instrumento musical, uma pessoa ou um equipamento de som. Cada som é definido pelo seu conteúdo de frequências básicas, ou harmônicos. Os harmônicos fazem o papel do tempero em uma comida. Dependendo do tipo e da quantidade, podem mudar o sabor completamente. O timbre é a qualidade que permite diferenciar sons da mesma altura emitidos por fontes diferentes. O que diferencia o som de um piano e um violino quando ambos tocam a mesma nota é o timbre. O timbre depende da forma da onda e de seus harmônicos. Por ora, nossos amigos estão mesmo merecendo esse descanso. Mas vamos continuar, porque precisamos conhecer um pouco mais sobre as ondas eletromagnéticas.